estamos aqui para mais um Cast Transformar! Olha, até batidinha hoje, amiga! Foi, a saudade, amiga! É verdade! Pra quem não sabe, ficamos uma semana sem gravação. Sim. Mas tá tudo bem. Tudo Nós bem. Estamos aqui reunidas hoje. Com certeza. Inclusive, hoje a gente vai explicar com um especialista um pouco mais sobre felicidade. E não é sobre o que é, mas sim como podemos construí-la em nossa vida de uma forma real. Gente, eu estou muito empolgada para esse tema, porque eu tava até pensando, é um tema simples, mas ele se torna complexo, né? Eu imagino Não sei, que sim. vamos descobrir. E o tema de hoje é a ciência da felicidade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Flávio Neves! Uhul! Bem-vindo! Bem-vindo, Flávio! Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Isso. Olha, eu ia falar, o Flávio, ele é fisioterapeuta e ele tá se especializando em psicologia positiva. É isso, né, Flávio? Eu já fiz alguns cursos nessa área e eu tô fazendo a graduação de psicologia, né, e a especialização de psicologia positiva. Se apresenta mais, quem é o Flávio, por que você foi para essa área, enfim. Um pouquinho do tema. Então, eu sou fisioterapeuta, minha primeira formação. Meus pais são fisioterapeutas, né, e trabalho ainda com a fisioterapia, atendo especificamente dor crônica em coluna, né, então essa é a minha primeira formação. E eu participei durante 5 anos de um plano de saúde num setor que chama medicina preventiva. E nesse setor da medicina preventiva, a gente aprendeu sobre mudanças de comportamento, ou seja, o que faz o obeso aderir, né, às orientações do médico, o que faz um diabético aderir às orientações, né, o que faz um dor crônico mudar os seus comportamentos para aliviar as suas dores. Então, com esses treinamentos sobre mudança de comportamento, e eu como fisioterapeuta orientando os meus pacientes e eles não mudando, ou seja, continuando, né, sofrendo com dor, eu percebi que eu necessitava de outras abordagens, outras formas de tocar as pessoas para desenvolver nelas bem-estar, que é a mudança de comportamento. Então, na medicina preventiva que eu trabalhei 5 anos, eu vi a necessidade de voltar a estudar. Então, eu fiz vários cursos em São Paulo e cursos pelo mundo, dentro da especialidade de psicologia positiva e a ciência da felicidade, que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui hoje. Ai, que legal. Ô, Flávio, você tocou num ponto bem importante, que é, você viu a necessidade de continuar estudando, ou voltar a estudar, enfim. E eu acho que isso para tudo, né? Em todas as áreas, em todas as profissões, e até como pessoa mesmo. Estudar é para sempre, não tem que parar nunca, né? Com certeza. E aí, Flávio, você até falou aqui que você viu essa necessidade de procurar e mudar a abordagem para fazer com que os pacientes também mudassem o comportamento. Explica pra gente o que é a psicologia positiva e o que faz a pessoa mudar esse comportamento. Então, a psicologia positiva, ela é uma ciência recente. Ela é mais nova que a internet, por exemplo, né? Ela é de 1998. Ela iniciou na Universidade da Pensilvânia com um psicólogo chamado Martin Seligman. Ele está vivo, ele tem a pós-graduação lá, né, nos Estados Unidos. E depois de 1998, várias universidades do mundo inteiro começaram a ter esse estudo, esse campo. O que é a psicologia positiva? A psicologia positiva é um estudo científico daquilo que funciona, daquilo que dá certo. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, existiram várias doenças mentais e começaram a se estudar sobre as doenças mentais para se tratar. Mas não existia, por exemplo, um laboratório que estudasse perdão, um laboratório que estudasse por que casamentos são duradouros, por que tem casamentos de 30, 40, 50 anos e esses casamentos não separam, né? Então, não estudavam os bons relacionamentos, não se estudava tanto, né, as emoções positivas, como a alegria, né? Então, a partir de 1998, na Universidade da Pensilvânia, houve esse chamado
para a psicologia estudar o que se chama de florescimento humano. O que faz as pessoas desenvolverem? Isso dentro de um campo científico, né? Então, assim, um dos temas, crescimento pós-traumático. O que faz algumas pessoas que, após passarem uma situação muito traumática na vida, se desenvolverem, crescerem e ter um bem-estar muito maior do que antes daquele trauma que a pessoa passou. Então, descobrir que existe um estudo científico sobre isso e ver que, através dessas abordagens, a gente pode conseguir com que pessoas adotem, né, melhores hábitos, um estilo de vida que é mais saudável para a pessoa e não prejudicial para a pessoa. Porque, assim, conscientemente, a gente sabe de muita coisa que nos faz mal e que nos faz bem. Só que a gente não entra em ação para isso. Né? A gente não se aproxima de coisas que nos vai se desenvolver, crescer, né? Então... Quando você fala que foi um estudo, teve um chamado, é uma ciência já, isso ele é um estudo já reconhecido. Sim. De todas as partes, tanto da ciência quanto da medicina. Sim, o campo da psicologia positiva, ela é hoje uma pós-graduação, né? Então, a pessoa ela tem a chance de fazer uma pós-graduação, ela está inserida nas universidades e ela tem todo o rigor de os trabalhos científicos e resultados desse trabalho. Eu acho assim, nós estamos fazendo essa parte assim teórica, mas olha uma questão importante, uma das coisas mais importantes que a psicologia positiva fez nas suas pesquisas, né? Que é uma pesquisa sobre gratidão, né? Que é a pesquisa intitulada como as 3 coisas boas. Então, isso é cientificamente comprovado. Ou seja, aquela pessoa que antes de dormir, por exemplo, se ela for casada, ela pode falar para o marido ou para a esposa: quais foram as 3 coisas boas que aconteceu no meu dia de hoje? Isso faz com que um cérebro desenvolva uma coisa que chama-se foco no desvio positivo. Porque o nosso automático não é o foco no desvio positivo, é o foco no negativo. Antes de dormir, a gente vai lembrar tudo que deu errado no dia. Quando a gente sai de uma reunião, a gente lembra tudo que deu errado naquela reunião. Porque o cérebro, ele tem essa característica. Ele é assim, ele é velcro para notícia ruim, ou seja, gruda, e ele é teflon para notícia positiva, para emoção positiva, ou seja, ele escorrega, deixa passar. Por isso, esse esforço da gente fixar aquilo que de bom aconteceu e treinar isso. E aí você muda uma coisa que chama neuroótica. Você muda a maneira de enxergar o seu dia. Porque apesar de várias situações que aconteceram muitas situações boas, que elas iam passar pelo cérebro ser teflon, só que você treinou o teu cérebro para conseguir isso. Então, isso é uma comprovação científica de que esse estudo, com poucas semanas, isso consegue mudar, inclusive mudar estruturas do nosso cérebro. Tem uma estrutura do nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Ela é conhecida como radar de ameaças. Ela fica assim, um radar. E tem pessoas que têm esse radar aumentado. E a pessoa, por exemplo, que desenvolve esse foco no desvio positivo, que desenvolve a meditação, essa região amígdala, ela fica atrofiada, ela diminui. Então, esses comportamentos que a gente pode desenvolver muda o nível de conexões do nosso córtex pré-frontal, muda esse tamanho da amígdala, que é esse cérebro mais emocional. Então, esses achados científicos estão sendo estudados por esse campo que chama psicologia positiva. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a isso. É possível todo mundo mudar o comportamento? Por quê? Existem as pessoas que têm sempre falam assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar, não tem jeito. Então, assim, é possível todo mundo mudar? Olha, eu posso falar um pouco assim pela minha experiência, né? Tá. Então, experiência, eu faço atendimento, né? Atendimento com clientes, e assim, para a pessoa mudar, ela tem que ter um motivo. Ela tem que ter um motivo. Sim. E o que é interessante é a gente perceber que o motivo pode variar de pessoa para pessoa. E cabe a gente respeitar isso, né? Então, o que eu, como profissional, o que eu tenho que fazer com esse cliente é fazer com que ele tenha insights. Então, usar perguntas poderosas,
né? Que são perguntas que vai fazer com que a pessoa se questione uma situação ganha-ganha. Por exemplo, o que eu ganho com esse comportamento e o que eu ganho com um comportamento novo. Quando a pessoa cai essas fichas, né? Ela tem esse insight, ela consegue mudar. Mas ela precisa encontrar valores. Por isso que uma grande frase que eu falo que é assim, tenha valores nobres e viva por eles. Porque todo comportamento é para satisfazer um valor. Quando a pessoa tem um comportamento, a gente pensa, opa, isso é importante para ela. Por isso que ela está agindo assim. Então, ocorre na sessão uma disputa de valores. A gente precisa apresentar um novo valor para essa pessoa. Quando muda o valor para ela, ou seja, muda o que é importante para ela, aí muda a ação que ela está fazendo, entendeu? Que interessante. Pois eu até vou pesquisar aqui, que tem um psicólogo também, que eu até participei de uma imersão, que ele deu a palestra lá, esqueci, ele é japonês, de São Paulo. Te perguntar se você conhece ele, porque ele escreveu um livro, inclusive, que se chama Psicologia Positiva. Então deve ser o Helder Kamei. É o Helder, ele mesmo. Já participei de esqueci o nome dele, gente. O Helder Kamei. É muito bacana, né? Assim, muito legal conversar, uma pessoa sorrindo, igual você, assim. Obrigado. Tá todo tempo sorrindo, sabe? Traz felicidade mesmo pra gente, né? Porque transmite. Você consegue falar sobre isso? Quando a gente encontra uma pessoa que tá sorrindo, parece que... E o contrário também é verdadeiro, né? Sim. Nós, seres humanos, nós temos muito a empatia, né? Então, a gente pega muito as emoções. E outra coisa que também é comprovado, o fato da gente sorrir, a gente manda o estímulo do nosso cérebro que está tudo bem, que a gente está feliz. Então, mesmo se a gente não estiver feliz, o fato de sorrir, isso manda um estímulo, né? E o impacto em todas as áreas, assim, fala assim, eu vou viver feliz. Para quê? Para onde? Quais resultados eu vou ter? Eu só vou ficar sorrindo? Vai mudar só a minha fisionomia? Legal. É assim, a gente precisa entender um pouquinho, aí vou voltar um pouquinho lá de Aristóteles sobre o conceito de felicidade. Então, assim, felicidade não é a questão de alegria ou a questão de tristeza, ou a ausência, né, de tristeza. Então, a felicidade a gente pode entender como assim, uma construção que tem dois pilares. Um pilar que chama felicidade, que vem do prazer, que Aristóteles chamou de hedonia, uma palavra, hedonia, ou uma felicidade daquilo que custa. Essa é interessante a gente prestar atenção, a felicidade daquilo que custa. Ou seja, é a felicidade do significado, é a felicidade do propósito. Ele deu o nome para esse tipo de felicidade de eudaimonia, que é o desenvolvimento do daimon. Então, assim, essa felicidade da busca pelo prazer é a felicidade que a gente mais está acostumado. Ela é rápida, ela é rápida, ela acaba logo e normalmente são de coisas e normalmente está ligado com compras, né? Consumismo? Ou comida também? Sim, sim, tudo. Comida Agora, é a que traz mais felicidade. Interessante a palavra. Consumo, ele é importante pra gente. A gente precisa da roupa, a gente precisa das coisas. O consumismo já é o exagero do consumo. É onde a pessoa se endivida, é onde pessoas têm problemas em relação ao consumo. Então, eu não sou contra o consumo, mas se a pessoa passa além, aí já é um consumismo. E existe uma explicação de por que passar além. Porque a felicidade só desse pilar prazer, ela tem uma coisa que chama-se adaptação hedônica. Adaptação hedônica é assim, aquela comida, por exemplo, uma lasanha que me deixa feliz, ela me deixa muito feliz. Mas se no dia seguinte eu comer de novo, e no dia seguinte de novo, cada vez vai diminuindo. Então ocorre essa adaptação. Então o que a gente precisa entender, para vocês que estão aí, é o seguinte. Tudo que você investe em coisas, em prazer, essa felicidade vai cair. Por quê? Porque tem uma adaptação. É natural que isso aconteça. Então você precisa também investir numa outra felicidade, que é essa eudaimonia. Então é a felicidade daquilo que custa. Então assim, treinar, fazer exercício físico, custa. Mas o cérebro manda a felicidade. Né? Limpar a casa, custa. Mas você tem uma sensação de bem-estar. Limpar o teu armário, né? Ler um livro. Podemos falar muito sobre trabalho, que eu fiz especialização de felicidade em trabalho. Então, o que mais a gente vai fazer na vida é dormir. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E o que mais a gente vai fazer quando está acordado é trabalhar. Por isso é muito importante que a gente desenvolva a felicidade no trabalho.
né? Saia daquela coisa que chama mentalidade do escravo. Onde a pessoa fala assim, eu detesto trabalhar. Eu não vejo a hora de ir embora Só vai pelo daqui. Então, o dinheiro é a motivação mais fraca que tem. Isso também já se descobriu. Você vê, né? A pessoa que trabalha por dinheiro, ela fala assim, eu tenho que trabalhar. É motivação fraca. E a pessoa que se sente feliz, ela fala, eu amo. Tudo que a gente fala, eu amo, é porque a gente é feliz em fazer. Tudo que fala, eu devo, eu tenho, eu preciso, é uma motivação fraca. Então, a gente precisa escutar as palavras que a gente está falando para perceber um pouquinho. Mas não sei se estou falando muito, está sendo Não, tá interessante. Eu tô assim também. Eu tô até olhando aqui quanto tempo faz que a gente tá conversando, porque é um programa que daria 3 horas de tanta coisa legal vários pra falar. episódios. Vamos falar sobre a academia de novo, que você citou aqui, o exercício físico, né? E realmente dá aquela coisa, meu Deus, hoje eu tenho que ir pra academia, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer atividade física. Não quero. Mas a sensação de ter conseguido é tão melhor do que o não ter ido, por exemplo, que, pelo menos pra mim, eu falo, que bom que eu vim, porque agora eu tô me sentindo muito bem e tô muito feliz. Isso é pra todo mundo ou também é um processo? Olha, é para ser para todo mundo, né? Esses dois tipos de felicidade, a busca do prazer e a busca da felicidade duradoura daquilo que custa, né? Eu, por exemplo, não sou contra a hedonia, a busca do prazer, né? Então, assim, a comida, sexo, coisas que a gente compra, né? Mas existe, pelo que eu percebo nos meus estudos, um alerta, porque as pessoas estão muito mais acostumadas a essa busca da felicidade pelo prazer, busca do prazer pelo prazer. Então, falta que a gente busque a felicidade por aquilo que custa. Então, que chama-se experiências. A gente precisa treinar o nosso cérebro para a felicidade que vem de experiências. Uma viagem é uma experiência. E por que a experiência ela é uma felicidade duradoura? Porque a gente não compara com outra pessoa. Porque, por exemplo, o carro você compra e ele dura. Então, ele vai riscar, ele vai bater, ele vai te deixar na mão. Então, uma coisa que você adquire, né, ela fica com você e aí ela vai, ao longo do tempo, te deixando infeliz de algumas formas. E uma experiência não. Depois que você volta de uma viagem, aquele perrengue que você passou, que no momento foi um problema lá no aeroporto, um estresse, né? Depois parece que o cérebro ressignifica e nem foi tanto assim. Então, na experiência, acontece o contrário. As experiências, as emoções negativas, elas ficam menores e a gente, uma viagem, por exemplo, ao longo de 20 anos, a gente pode experimentar as emoções positivas daquela viagem. Inclusive, o mesmo lugar, de formas diferentes, sem aquele outro perrengue, com outro perrengue, as mesmas coisas. O que, às vezes, uma felicidade de prazer, não, ela é muito repetitiva, né? Ela é a mesma dose. A felicidade de prazer, ela é complicada. Hoje, uma das felicidades de prazer que a gente mais está usando, que está sendo muito sério, chama-se rolar tela. Rede social. Scroller, né? Rolar tela. Rolar tela dá uma sensação de prazer muito grande. Né? O rolar tela. E aí a gente desenvolve no nosso cérebro aquilo que chama de dopamina barata, né? Então aí a gente se afasta dessa felicidade, que é a felicidade daquilo que custa. Né? Então a gente precisa dosar o tempo que a gente fica rolando a tela. Ô Flávio, então vê se eu tô correta. Que nem quando eu te pergunto aí da atividade física. Por quê? Eu escuto muita gente assim, ai, Daiane, você vai na academia porque você gosta. Porque não adianta, eu até vou, mas eu não tenho essa sensação logo que eu saio. Eu falo, ai, pelo amor de Deus, tô cansado, quero dormir agora. Então, tem muita gente que fala isso. Mas, pelo que você tá me falando, se a gente continua no processo, por exemplo, eu vou hoje, vou amanhã, ou 3 vezes por semana que seja. Eu tô treinando o meu cérebro. Sim. É isso. Sim. É mais ou menos assim que funciona. A gente deveria, né? Cultivar pelo menos 3 coisas, né, para o bem-estar. Esse tripé é básico, eu falo com todos os meus clientes. Primeira coisa, para a gente ter bem-estar no nosso dia, é dormir bem. Então, se não tiver um sono reparador, não tem como a gente ir na academia, não tem como trabalhar bem, então precisa dormir bem. Uma outra questão que precisa estar resolvido é a boa alimentação. Você precisa buscar se alimentar bem. Né? Então,
Como que vai acontecer isso? Não sei. Mas vê para o teu dia a dia e pensa assim, o que você pode melhorar? Começa pequeno. Né? O que você pode melhorar na sua alimentação? O que você pode melhorar na higiene do sono? Deixar um pouco o celular, dormir o tanto. Então, assim, aconteceram coisas na minha vida, por exemplo, uma série do Netflix. Hoje, eu paro a série no meio. A série pode ter 40 minutos. Às vezes, eu assisti 20 minutos, deu o horário de dormir, eu trabalho, eu pauso. Né? Parece que o CEO da Netflix, ele falou uma frase que para mim me incomodou muito. Ele falou assim, meu maior concorrente é o sono das pessoas. Nossa. Isso foi tão forte para mim, foi pesado essa frase que eu li do CEO da Netflix. Então, assim, o quanto que você tem um poder de escolha para o bem-estar na tua vida. Então, dormir bem, se alimentar bem, para aí sim você conseguir ter rotina. Desenvolver outras áreas, significaria isso. E esse tripé, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, para que você desenvolva em outras áreas da sua vida. O Martin Seligman, esse psicólogo americano, lá na Universidade da Pensilvânia, ele fala assim, quem não faz atividade física está moderadamente depressivo. Essa é uma frase dele. Então, a pessoa, ela precisa... Ele fala assim, quem está sentado assistindo televisão ou sentado assim no celular, está com o cérebro moderadamente depressivo. Porque a pessoa não está em atividade. Ela não está produzindo, ela não está criando. Então, ela está com aquele cérebro depressivo. Então, a gente precisa sair disso, se esforçar para sair disso. Né? Para conseguir pelo menos esses 3, dormir bem, se alimentar bem, fazer o exercício físico que dá certo para você, se for uma caminhada, se for musculação, se for beach tennis, não sei, aquilo que dá certo para você, e aí você vai desenvolvendo outras áreas, né? Ô Flávio, quando a gente fala do reflexo da felicidade, do exercício antes de dormir, buscar as informações positivas do seu dia e não negativa, o que eu posso esperar quando eu começo a fazer essa técnica? O que eu posso esperar assim imediatamente, ou a curto prazo pelo menos, de mudança no meu comportamento? O que normalmente os clientes falam é o seguinte, primeiro é que é difícil, a pessoa vai fazer o exercício, o que eu vou pensar? O que eu vou pensar que aconteceu de bom, né? E a orientação é que a gente comece com coisas simples, com coisas pequenas. Por exemplo, tem pessoas que agradecem a água quente do banho que tomou. E isso é uma adaptação. Hoje a gente toma banho e a gente não percebe que isso aconteceu. Às vezes a pessoa ela se alimentou e ela teve a oportunidade de esquentar o almoço dela. E ela não percebe que isso. Então, na verdade, o que as pessoas passam a desenvolver com esse exercício é uma palavrinha muito interessante, que acho que está faltando um pouquinho hoje. Chama-se contentamento. Contentamento. É uma emoção positiva isso, contentamento. Então, ao invés de ter um cérebro focado naquilo que falta, ela tem um olhar que vê o que está funcionando bem. Ao invés de eu te ver e olhar e falar, não, esse brinco não combinou, esse colar não tá legal. Eu olho e falo, eu percebo o que está funcionando bem. Então, essa neuroótica que eu falei muda. Gente, e é incrível, algumas pesquisas, olha só, inocularam vírus da gripe em grupos, e aí separaram através de questionário da felicidade. Aquelas pessoas que são mais felizes não sucumbiram à gripe, igual aquelas outras pessoas. Inocularam a vacina da gripe nos grupos. Aquela pessoa que tem um questionário com uma pontuação maior para a felicidade, a vacina da gripe desenvolveu mais anticorpos do que aquele outro grupo que é uma pontuação menor para a felicidade. Fizeram um corte. A cicatrização é mais rápida para aquela pessoa que a pontuação é maior em felicidade. Então, assim, existem comprovações de quanto o bem-estar e a felicidade melhora a vida da pessoa. E uma das principais que todo mundo busca, que é a riqueza financeira, o que a psicologia positiva descobriu é que, na verdade, o que vem primeiro é a felicidade. A pessoa primeiro ela é feliz e aí com isso ela desenvolve muita riqueza na vida dela e não ao contrário. Uau. Tem uma questão também que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real ou imaginário.
Bacana. E aí, a Lilian até falou, a Lilian Ela tá falou, brava. Tô brava. A Lilian até falou sobre, então eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo, como funciona? Aí talvez você vai conseguir me falar melhor a respeito de uma pesquisa Uhum. de uma psicóloga americana, a Amy Curry, acho que é isso o nome dela, que ela disse que se a gente não tá bem, tá triste, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu pego a caneta, coloco na minha boca, né, pra dar a sensação que eu estou sorrindo, Aham. e aí muda, Uhum. né, já manda um comando pro meu cérebro, e ele entende que eu tô feliz, que eu estou bem. Uhum. Como que funciona isso no cérebro? Interessante, né? Isso realmente é verdade. Aquela que pesquisou, né? É. Mas eu amo esse assunto, eu estudo um pouquinho. Então, porque assim, existe uma coisa... no nosso cérebro existe duas vias, né? Como se fosse assim, top-down e bottom-up, né? Então, assim, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, esses dois comandos, corpo-mente, eles estão interligados. Eu, na minha primeira profissão de fisioterapeuta, isso também é real. Então, assim, a pessoa que fica com uma postura fechada, né, introspectiva, ela fica tímida, a postura da voz dela e a postura na linguagem corporal é que ela tá triste. E uma postura que você, né, tá com os peito aberto, os ombros para trás, é uma postura que passa mais o empoderamento. E isso acontece na postura e acontece também, porque o corpo-mente, ele funciona dessas duas formas. Bottom-up, né? Então, assim, de baixo para cima ou de cima para baixo, top-down. Então, se o corpo tá me dizendo uma coisa, o cérebro sintoniza. Sabe igual o rádio? Ele Uhum. sintoniza. Então, se o corpo está dizendo que está bem, o cérebro muda. Se o corpo está dizendo que não está legal, o cérebro também muda. Então, essa sintonia é uma via de mão dupla. Não é um só. Os dois acontecem ao mesmo tempo. Essa é uma E explicação. aí até acontece mais produção dos hormônios que Sim. despertam essa sensação de bem-estar Sim. também. Porque aí vira um ciclo, né? E tem muito a ver com a pose da Mulher Maravilha. Sim. Não é isso? Sim, tem um TED sobre isso, sobre a postura, né? Essa postura, né? E o quanto que isso influencia, né, no cérebro através de pesquisas desses hormônios, né? Isso é real mesmo. Isso é muito usado no corporativo também, né? Até para posicionamento, para você, cargos de liderança, Sim. né? Muito utilizado. E às vezes não fazem a ligação que está, não é só uma questão de postura para você impor ou para você se conectar, mas sim uma questão que vai realmente, né, ter uma ligação com o cérebro, ter uma satisfação. É químico, né? Porque tem os hormônios ali produzindo ao mesmo tempo. Sim. E a nossa empatia, né? 80% da nossa comunicação pode ser não verbal. Então, por mais que você está dizendo uma coisa, né? Por exemplo, isso é uma coisa interessante em relação ao trabalho, né? A felicidade no trabalho. Você pode ir num restaurante e um garçom vir te atender. E você, em 3 segundos, é capaz de perceber se aquele garçom está satisfeito ou não, está feliz ou não, está te servindo bem ou não. Porque apesar das palavras que ele fala, você vê o tom, você sente a respiração, você sente a marcha. Você não sabe explicar, mas você percebe, por exemplo, num supermercado, o caixa do supermercado, como que ele está servindo você, né? Passando os produtos. Você consegue perceber se a pessoa está feliz ou não está no ambiente de trabalho. Você fala, nossa, essa pessoa não está com uma energia boa. É assim que a gente fala. A gente fala normalmente isso, mas tem essa questão. E quando essa felicidade pode ser convertida em resultados? Tanto família quanto trabalho? Isso é importante, assim. Quando a pessoa ela olha para a vida dela, né, e vê esses dois pilares, né, a felicidade da busca do prazer e a felicidade daquilo que custa, e ela analisa, né, como que está isso e decide colocar a felicidade com um significado, com um propósito, né, olhando para a vida dela, para os seus hobbies, né, e principalmente para o seu trabalho, ela começa a... Gente, uma coisa que é inevitável, a ganhar dinheiro. Por quê? Quando a pessoa está feliz no trabalho, ela dá o seu melhor. Quando ela dá o seu melhor, ela tem engajamento, né? E ela tem um retorno sobre isso. Ela está usando as suas forças. A pessoa que é feliz, ela usa as suas forças, conhecido como forças de caráter, né? Então, isso é uma coisa muito importante dessa mentalidade do escravo,
que essa pessoa fala assim, eu detesto trabalhar e assim, com esse salário que eu ganho, não é para fazer trabalho espetacular, não. Se a gente pensar assim, um jogador de futebol, ele ganha um salário mínimo. Ele começa, ele ganha um salário mínimo. O jogador de futebol fala assim, eu vou fazer um gol contra. Não, por quê? Não, porque eu ganho um salário mínimo. Não, o jogador de futebol que começa ganhando um salário mínimo, ele faz o quê? Trabalho espetacular. Porque tem alguém olhando. Tem alguém olhando que vai levar ele para um time maior, vai levar ele para a capital, vai levar ele para fora do país. Então, essa mentalidade de crescimento vem quando a gente está feliz naquilo que a gente está fazendo. Porque a todo momento tem gente te olhando. Se você está num restaurante e tem um garçom incrível te atendendo, aquilo vai chamar a atenção. E ele está usando as forças dele. Né? Então, é muito, muito interessante assim, a gente indica os lugares para as outras pessoas. Olha, vai lá, faz isso. E a gente indica os lugares baseados na felicidade. Na experiência. Na experiência. Na felicidade que os funcionários das empresas experimentam lá. Então, por isso que grandes corporações já estão investindo, né, em ciência da felicidade para os seus funcionários. As instituições, as empresas estão investindo, mas enquanto indivíduo, que pensamento ele pode fazer? Eu estou em um lugar que eu vou conseguir desenvolver a minha felicidade aqui, usar as minhas forças, ou ele consegue analisar que aquele lugar de jeito nenhum vai tornar ele pessoa feliz e ele tem que se retirar? Isso é uma decisão que cabe da pessoa, mas assim, a felicidade do trabalho é responsabilidade primeiro da pessoa, né? A pessoa precisa decidir. Eu espero que você seja feliz no trabalho. Se você não for, você pode fazer algo a respeito, né? E algo a respeito inclui, primeiro, passar por essas 3 questões que nós falamos, que a pessoa precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, precisa ter uma rotina de atividade física. Isso acontecendo, o número 1 de infelicidade no trabalho está relacionado ao chefe. Chamam um mau chefe. Porque é aquele chefe antigo, aquele chefe do capataz. É aquele chefe que ameaça, né? E não funciona mais assim. Então a pessoa precisa tomar uma decisão, né? Como que ela vai lidar com isso? E o segundo problema em relação ao trabalho, depois do chefe, é os pares, é os colegas, né? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que é mais feliz no trabalho é aquela pessoa que se dá bem com o seu superior, com o seu líder, com o seu gerente, e é a pessoa que tem assim um círculo de amizade que chama relacionamento de suporte, inclusive dentro da empresa. Ela pode contar. Você tem com quem contar? Se 3 horas da manhã você precisar ligar para alguém, você tem com quem contar? Será que vai ser alguém do seu trabalho? Então, existem perguntas já formuladas que identificam se a pessoa é ou não é feliz em casa, no trabalho, e o que ela pode desenvolver. Que legal. E aí a pessoa ela pode se considerar, porque às vezes ela vai passar por um momento difícil, um luto, né? Ou não tá feliz no trabalho, mas ela pode ainda assim se considerar uma pessoa feliz. Por exemplo, eu sou feliz ou eu estou feliz? Interessante isso. O que eu já li é o seguinte, existe uma linha que chama set point. Então, assim, de 0 a 10, num gráfico, o quanto que a pessoa ela é feliz. Então, vamos supor que uma pessoa pode ser feliz 6. Uma outra pessoa tem esse set point 4. Então, é o nível que ela tem do humor dela, do equilíbrio entre emoções negativas e emoções positivas. Isso pode ir variando. Então, o set point dela pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. Ou seja, tem pessoas que são mais humoradas, são mais alegres, e tem pessoas que não são. E tudo bem. O que acontece? Isso é interessante a gente entender. Quando você compra uma coisa, aumenta a tua felicidade, não o teu set point, aumenta a tua felicidade de 3 a 6 meses. Se você comprou um carro novo, se você comprou uma casa nova, se você trocou de namorado, ou seja, tudo isso aumenta a tua felicidade por um período de tempo e depois isso volta para o teu set point. Ou seja, para a pessoa que teve filho, né, ficou feliz que teve os filhos, mas aí o relacionamento diminui a felicidade. Normalmente até os 2 anos. Né? Então, tem várias pesquisas em relação a isso. Então, assim, a felicidade é uma soma de emoções, desses estados, né? Mas ela tem uma tendência a ter um set point. Uma coisa que já descobriram que aumenta o nosso set point de felicidade chama mindfulness.
Já ouviram falar nessa palavra? Mindfulness. Eu não. Não, significa atenção plena, né? Tem uma característica da meditação formal, mas a mente está presente no que está fazendo. É aquilo por exemplo, a pessoa está tomando banho e ela está experimentando as sensações de tomar o banho. Ela está prestando atenção na água quente, está prestando atenção no sabonete, mas hoje a pessoa tomando banho, ela fica pensando no chefe, fica pensando no carro que quebrou, né? Então, se pudesse materializar tudo que ela está pensando ali no banho, não ia caber dentro do box, dentro do banheiro, porque é tanto problema. Ou seja, o cérebro está no passado e está no futuro, não está vivendo o momento presente. Então, a pessoa que desenvolve a capacidade de viver no momento presente, ela tem a capacidade de aumentar esse set point de felicidade, de viver uma vida com mais paz, mais tranquilidade, mais contentamento, mais bem-estar. E com isso, ela desenvolve em todas as áreas da vida dela, inclusive financeira, inclusive a riqueza. Que inclusive não quer dizer não ter boletos para pagar, dificuldades, alguma coisa relacionada à saúde, Sim. imprevisto, carro quebrar. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Tem a ver com como ela vai passar por esses momentos. Estudar e desenvolver felicidade não é ter ausência de situações. Eu chamo de situações porque a gente fala problema já é um julgamento, né? Então, situações vão acontecer. A gente pode, ao longo da vida, né, perder um ente querido, né, sair de um emprego, ser demitido, sair de um relacionamento, né? Então, várias situações. A pessoa pode, inclusive, sofrer uma doença e uma perda, né? Eu, como fisioterapeuta, atendi pacientes que ficaram paraplégicos, tetraplégicos, e a pessoa pode ficar cega, surda, né? Várias situações de acidentes, mas isso não define, né? Após um período de 6 meses a 1 ano, 96% das pessoas voltam ao nível de felicidade após o trauma que passaram. Então isso não precisa definir a pessoa, né? Existe uma tendência a ela voltar a esse nível, né? Esse set point. Você sabe que faz recente que eu descobri o significado, não é que eu descobri, mas agora é mais claro para mim quando a gente fala sobre reclamar, né? Que é muito interessante porque assim, eu não entendia esse significado. Então, quando a gente clama 2 vezes por algo ruim. Né? E as pessoas não têm essa visão. Porque depois que eu entendi isso, né, com mais clareza, eu tento evitar reclamar. Ou, por exemplo, igual você falou, eu não falo problema, né? Eu gosto de usar a situação porque quando você fala o problema, você já tá ali, né? Pedindo por ele. E eu acho muito legal isso, assim, ter mais esse tipo de informação, de conhecimento. Porque tendo a informação e a clareza, a gente já vai diminuindo. Já vai prestando mais atenção no que a gente tá fazendo, no que a gente tá falando. Justamente. Né? Nem você falou tô no banho, só tô pensando nos problemas. Só tô pensando, no boleto para pagar, no meu trabalho que não tá indo muito bem. E mesmo não falando, eu tô reclamando mentalmente. Sim, ruminando esses pensamentos negativos. A questão da reclamação é, assim, maravilhosa. De 10 frases que a gente fala, 8 são reclamações. Mas olha, eu não acredito em mim, não. Presta atenção quando você for falar. De 10 frases que a gente fala, 8 são reclamações. Então, presta atenção. Você vai falar, presta atenção assim. Isso é um comentário neutro, positivo ou negativo? Eu fiz esse teste comigo. Inclusive, eu estava num curso. Eu fiquei quieto o dia inteiro. Porque as coisas que eu falo, nossa, hoje está muito calor. Nossa, a comida não tá legal. Nossa, então, assim, as conversas que a gente tem com as outras pessoas é numa situação assim, quem está pior, né? Parece uma disputa. É uma disputa. É uma disputa. Então, assim, você não sabe o que aconteceu comigo, porque lá em casa, você não sabe com a minha mãe. Nossa, mas você está contando o perrengue da tua viagem, mas com a minha viagem aconteceu isso. Então, ocorre essa disputa, né? Agora, quando a gente tem esse foco naquilo que funciona, que chama foco no desvio positivo, por isso que eu não dou o nome de situação. Por exemplo, um cliente não fechou com você um determinado produto, um determinado serviço. Se você chama isso de problema, você acatou isso como um problema. Agora, se essa situação lhe apareceu, você pode, então, fazer mais 3 telefonemas antes de terminar o teu prazo aquele dia no trabalho, né? Acessar outros recursos para que você amplie com outros clientes. E se você encara aquilo como essa situação, você depois até agradece aquele cliente que não fechou.
Por quê? Porque esse cliente que não fechou te possibilitou acessar novos recursos, uma nova representação, entenderam? Te abriu a mente para Abriu a outras mente. coisas. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o que acontece. Tem uma frase do filósofo Sartre que eu adoro. Ele diz assim: deixa eu lembrar a frase. Nada acontece com você. Deixa eu lembrar a frase. Tudo que acontece com você, você que dá o significado para isso, entendeu? Mas eu vou lembrar a que frase é a certinha. tal da autorresponsabilidade. A gente pode até chamar isso. Porque somos responsáveis pelo nosso resultado. Sim. Né? Teoricamente, cada um é responsável pelo seu próprio resultado. Uhum. E pelas escolhas também, porque às vezes a gente sempre culpa o outro. Ai, porque não deu certo isso, porque fulano de tal fez aquilo. Ai, porque tal pessoa me deixou desanimado porque já me botou defeito. Não é assim, a gente sempre tá culpando alguém. Essa é uma maneira, né? Que é a postura de vítima. O que esse filósofo fala é assim: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Então, isso é um chamado para sair dessa postura de vítima. Uhum. Porque se você está na postura de vítima, você conta com a sorte. E se ela colar? E se ela não pegar? Sim. Agora, quando você assume sobre os resultados da sua vida, aí você... Vamos chamar isso de adulto? Aí é o adulto, né? Você começa a ter responsabilidade. Aí você tem garra, autoeficácia, né? Você tem esperança, você tem otimismo. As coisas começam a funcionar para você. E aí tirar também o positivo daquela situação, mesmo que não tenha sido tão boa naquele momento. Sim. Eu vou voltar um pouquinho, que a gente estava falando sobre a disputa de quem tá pior, para falar sobre compartilhar a felicidade. Por quê? Já aconteceu muito comigo de querer compartilhar. Nossa, falar que ou que eu conquistei alguma coisa, ou que eu vou viajar, ou que isso, ou que aquilo, mas a gente guarda. Porque não pode compartilhar a felicidade, porque o outro sempre vai falar mal, porque... Ou é a tal da inveja, que a gente fala muito, né? Sim. Enfim, a gente deve ou não compartilhar essa felicidade? Essa é uma questão também interessante que volta lá na questão do Aristóteles da felicidade da hedonia e da felicidade da eudaimonia, né? A felicidade do prazer pela busca do prazer e a felicidade daquilo que custa das experiências. Existe uma tendência. Quando a gente vai compartilhar a felicidade de coisas, de prazer, as pessoas à nossa volta, ela tem essa sensação de inveja, né? Quando a gente vai compartilhar uma experiência, algo que custa, tem uma tendência de valorizar, de reconhecimento. Tá? Então, isso é também uma coisa importante. Hoje, como existe... Vamos falar assim, a gente está investindo 80% do nosso tempo na felicidade do prazer e 20% na felicidade daquilo que custa. Então, a gente tem para compartilhar a felicidade do prazer. Olha, comprei isso, olha, fui comer em tal lugar, né? Então a gente não chega para a pessoa e fala: nossa, eu estou feliz que eu arrumei meu armário, fiz uma doação de roupas. É muito mais raro a gente ouvir as pessoas compartilhar a felicidade daquilo que custa, porque custa. Se é alguma coisa que custa, é a felicidade dessa eudaimonia. Então, essa felicidade, dos estudos que eu vi, é indicado que você compartilhe. Porque a tendência é menor de gerar uma questão. E também pode ter um pouquinho a ver com compartilhar, e a gente tá falando jogar em redes sociais, né? Porque às vezes, quando você até citou, no seu ambiente de trabalho, você tem aquela pessoa que quando você precisa compartilhar algo, conversar algo, você tem aquelas pessoas. Então também esteja ligado, né? Assim, a tomar uma decisão com quem compartilhar. Nem todo mundo precisa acessar aquela sua felicidade, né? Aquele seu momento. Sim. Então, acho que a questão de evitar de compartilhar também tem ter o cuidado com quem compartilhar. Não deixar, mas com quem, né? Porque às vezes você acaba, assim, se prejudicando por algumas coisas por compartilhar com quem não deveria estar com você naquele momento, compartilhar daquela notícia, daquela informação. Muito sobre a questão de rede social é justamente ao contrário, né? A pessoa, ela compartilha um status, né? E esse status indicativo de que ela está bem, de que ela está feliz, e normalmente isso é o contrário. Isso é o contrário, né? Por quê? Porque
Aquele compartilhar é um compartilhar relacionado a coisas. E quando a gente vai para a rede social, é interessante a gente entender uma coisa que descobriram sobre o nosso cérebro. Ele não trabalha em sistema absoluto. Ele trabalha em sistema relativo. Vou explicar. Então, assim, a pessoa que mora numa casa e ela comprou um carro. Ela tá super feliz. Aí o vizinho, ela tá super feliz. Aí o vizinho da casa dela compra um carro mais novo que o dela. Então, dela já não é mais o carro do ano. A felicidade desse vizinho cai pela metade. Já fizeram essa pesquisa. Então, assim, apesar da pessoa ter um carro funcional, que leva a ela, que é novo, que é ótimo, que sei lá, tem banco de couro, ar-condicionado, a felicidade dela cai porque o vizinho dela adquiriu um novo. Fizeram uma pesquisa sobre salário que é interessante. Assim, você prefere ganhar 50 mil e os seus colegas 25, ou você prefere ganhar 75 mil, é porque é dólares por ano, né, lá americano, e os teus colegas 100? Ou seja, você prefere ganhar 75 e teu colega 100, ou você 50 e teu colega 25? Sabe o que deu um resultado na pesquisa? Eu prefiro ganhar 50 e meu colega 25. Por quê? Porque o cérebro ele vai trabalhar não sobre em termos absolutos, 75 é maior, mas em termos relativos, 50 é maior que 25, que as outras pessoas. Uhum. Então, um problema da rede social é que sempre, na hora de compartilhar, tem algo melhor, tem algo maior, tem algo novo, mais novo do que o seu. Então, entrar nessa corrida do rato, que chama, ela é muito complicada. Por isso que a indicação para as redes sociais, em vários países já está se discutindo isso, deveria ser para maior de idade, ou pelo menos maior de 16 anos. É o que falo, né? Não é que eu não quero que o outro esteja bem, eu só não quero que ele esteja melhor do que eu. Não é assim a história? O ditado. Mas você sabe, Flávio, que eu fico pensando, às vezes a gente conversa sobre isso, não precisa postar e não precisa mostrar, porque isso tá deixando as pessoas tristes. Muita gente entra lá na rede social, vê a vida do outro só 1000 maravilhas, como se o outro não tivesse problema, e aí ela pensa, mas gente, parece que só a minha vida não vai pra frente. Né? E começa aquele estado de depressão. Isso tem a ver com... de quem é a culpa? Vamos colocar dessa forma. De quem tá postando ou de quem tá tendo esse sentimento? Olha, eu tô pensando aqui, sabe? Eu tô pensando. Desde 2014, né, que foi o desenvolvimento assim, maior das redes sociais, existem estatísticas, né, e números que estão se tornando preocupantes. E os números que se estão tornando preocupantes estão se correlacionando com as redes sociais, por exemplo, o aumento de suicídio em jovens e uma coisa inédita, que é suicídios em crianças. É verdade. Né? Então, assim, isso não se tinha na estatística antes de 2014. Né? E, então, é um assunto muito sério, é um assunto que países, que governantes ficam nessa briga, bloqueia, não bloqueia, pode, não pode, como é que a gente vai garantir determinadas coisas, né? Então, o que a gente pode fazer é educar, melhorar a nossa educação e melhorar com a gente primeiro, né? Educação emocional, na verdade, sim, né? Sim. Agora, como é que os pais vão exigir, por exemplo, que os filhos não passem tanto tempo na tela, sendo que os próprios pais passam muito tempo na tela? Eu não sei se vocês já repararam, alguma outra pessoa, quando ela fica no celular e ela fica rolando tela. Não você, outra pessoa. Parece que você está vendo ali... Eu, que estudo assim, o corpo humano, sou fisioterapeuta, parece que eu estou vendo um zumbi, um morto-vivo. Que fica ali rolando a tela e de repente ri, de repente vem uma coisa de tristeza, de repente vem uma coisa de nojo, que é uma aranha que picou, de repente muda para outra coisa alegre. Eu tenho oportunidade de, né, tá atendendo o paciente, às vezes vem um acompanhante, isso na fisioterapia. E aí a pessoa, hoje em todo lugar, né, numa sala de espera de um médico, então eu reparo as pessoas e eu vejo assim, né, como que está a linguagem corporal e o quanto que ela está assim, imersa, né, nessa tela, nesse celular. Aí chega no final do dia, como que ela vai olhar e fazer o exercício do positivo? Porque ela só ficou dentro da tela. Como que ela vai agradecer ou fazer? Nossa, hoje foi um dia maravilhoso. Nossa, eu consegui chegar no horário, né? O exercício do final do dia.
Ela não tem nem o que comparar. Mas tem assim, o que eu vejo, né? Porque eu tava até dando, na verdade, um treinamento falando sobre isso. Até você falou, essa água quentinha, porque são coisas muito básicas do nosso dia a dia. A água que sai da torneira, a minha cama, né? Meu travesseiro. Nossa, vai dormir sem travesseiro. É horrível. Horrível. Né? E as pessoas não têm essa percepção do dia, vai ficando da tão vida. natural, Isso, né? E aí natural. perde... Porque o que, aparentemente, assim, até te escutando, traz felicidade é aquilo que a gente ainda não acessou. E aí a gente fica vislumbrado. O novo, né? O novo. Aí depois que a gente acessou... Ficou natural, também já não me traz felicidade, né? Ou eu quero o próximo, ou eu quero mais. Existe uma expectativa, né? Se é algo novo para mim, eu não tenho um histórico daquilo. Então, nós vamos conhecer um sabor novo de um sorvete. Então, antes de você tomar esse sorvete, já é liberado dopamina no teu cérebro, porque você tem uma expectativa do novo, né? E, inclusive, né, o coração acelera, antes de você viajar, Então, a expectativa, ela é super importante. A expectativa acontece de algo que eu não tenho um histórico formado sobre aquilo, né? E aí, depois, essa experiência pode ser, inclusive, ruim. Esse sabor de sorvete pode não ser legal, aí você não vai repetir ele de novo, né? Mas o novo, a expectativa, a gente tem essa tendência, né? Tem algo espiritual nesses estudos? Olha, o Martin Seligman, né, ele tem um acrônimo, né, de felicidade que chama PERMA, né? Então, o P é de emoções positivas, né, positive emotions em inglês. O E de engajamento, da pessoa estar feliz no trabalho, né? O R é de relacionamentos. O M é de significado e propósito. Né? O A é de accomplishments, é realizações. E nesse significado e propósito, tem essa questão da espiritualidade. Hoje já é um campo que a pessoa precisa estar desenvolvendo, que é a espiritualidade. Ou seja, o que é o espiritual para a pessoa? O que é o transcendental para a pessoa? Né? A pessoa que tem a sua espiritualidade mais desenvolvida, ela é mais feliz. Ela sim. O Martin Seligman chama assim, a pessoa que está ligado a algo maior. Então, se há algo maior dela, se a espiritualidade para ela é a família, ela está ligada à família. Se a espiritualidade para ela é a religião que ela encontra, ela está ligada a algo maior. Quem vive e está ligado a algo maior é uma pessoa que vive mais, inclusive. Tem pesquisas que mostram até 9 anos a mais. Olha. Quando a pessoa está ligado a algo maior. Poderia estar ligado com o entusiasmo? Dela estar envolvida, estar naquele lugar? O entusiasmo faz parte, né? Faz parte. Mas o que é esse algo maior? Ela precisa. Normalmente esse algo maior é uma instituição. É algo. Né? E ela se supera por isso. Não, posso até dar um exemplo, talvez, até para o pessoal entender. Você vai me falar se é dessa forma. Comigo mesmo, porque eu tenho percebido a minha transformação, né, de acordo com o passar dos anos. Porque antes eu me sentia uma pessoa extremamente consumista, vou dizer assim, porque eu amava comprar sapatos, então não era um par. Sim. Eu tinha que comprar vários, pelo menos 3. Eu ia na loja, comprava e eu tinha aquela sensação, nossa, que delícia, comprei um monte de sapatos. Passava 2 dias já esqueci do sapato, eu precisava de outra coisa. Aí trocava o celular, aí ia comprando e fazendo coisas, ia num restaurante e tal. Só que eu sempre senti que ainda assim tinha um vazio dentro de mim. Olha, eu sentia isso, que tinha um vazio dentro de mim. Hoje, eu tenho feito um trabalho que eu chamo como propósito de vida, porque sabe quando parece que você se encontra? E eu acordo todos os dias entusiasmada para poder continuar fazendo esse trabalho, estudando mais para aprender e continuar dentro desse trabalho, desenvolvendo esse propósito, enfim. E eu falei esses dias pro meu marido, eu falei assim, amor, por tantos anos da minha vida eu sempre senti um vazio, sabe? Parece que tinha um buraco que eu não conseguia preencher. Hoje parece que eu me sinto preenchida, sabe? Desenvolvendo isso. E é algo grande, assim, porque tá relacionado a transformar vidas. Então, eu acho que talvez explique um pouquinho, assim. Que lindo. Quando a pessoa desenvolve propósito, na verdade, ela desenvolve uma coisa que é ser útil. Você pensa assim, uma cadeira, eu tô vendo ali uma cadeira. Gente, a cadeira tem uma utilidade, você vai sentar na cadeira. E você que tá aí assistindo a gente, como que você pode ser útil para deixar esse mundo melhor, né? Mais virtuoso? Como que você, através das suas forças, no que você é bom. Então, quando você une isso,
coisas que você é bom, coisas que você traz de valores da sua família. Acho que uma das coisas mais interessantes é assim, a gente pensar que de 8 bilhões de pessoas, não existe uma igual você. Então você é especial. Através de todos os seus problemas que você carregou ao longo da tua infância, da tua adolescência, de adulto, isso te tornou capaz de olhar para alguma coisa no mundo e fazer diferente. Tem uma pergunta que é para descobrir isso, né? Como que a pessoa pode ser útil, sentir propósito, que é assim, o que você vê no mundo que você não consegue calar sobre isso? O que você vê no mundo que você tem uma indignação sobre isso? Então, isso que te, né, machuca, você consegue ser útil de alguma forma, né, e deixar esse mundo melhor. Aí esse propósito, você consegue se superar. Aí você é capaz de ler, você é capaz de estudar. Você vê, eu vendi meu carro, fui fazer curso fora do país e me superar, porque eu entendi que eu posso ser útil, né, através de uma... As pessoas falam que eu falo bem, que eu sou bom palestrante, e eu tô acreditando. Que você lê do Karnal. Então eu tô acreditando e tô aqui, né, para ajudar as outras pessoas a se desenvolverem através da psicologia positiva. E você tá abandonando a fisioterapia? Não, eu continuo atendendo, eu faço atendimento lá no Georgina, trabalho especificamente com quem tem dor nas costas, né, hernia de disco e os desvios posturais. Então eu faço esse atendimento lá e tenho clientes pelo Brasil todo, online, né? Do treinamento de inteligência emocional, de psicologia positiva, tanto para as pessoas quanto para empresas, líderes. Dentro da fisioterapia, você aplica também? Não, na fisioterapia, eu trabalho com a liberação miofascial, trabalho com reeducação postural, mas todos os pacientes que eu atendo, faz 18 anos que eu sou fisioterapeuta, nesses 18 anos as pessoas falam assim, Flávio, meu melhor dia da semana é o dia que eu venho aqui, porque eu converso com você. Legal. E eu saio daqui melhor. Então a gente cria um vínculo, né? O fisioterapeuta é um profissional que cria muito um vínculo com o paciente, porque está ali toda semana e acaba contando coisas, né? E então eu acho que nesses 18 anos de experiência, e aí passando a estudar os últimos 8 anos sobre psicologia positiva e agora fazendo a graduação de psicologia, eu posso ajudar mais, né, os clientes. Sim. Que legal. E tem um reflexo, você é um case, né, de reflexo. Você tem os seus pacientes, eles estão felizes, eles estão relatando. Sim. Então, e a mudança que eu fiz na minha vida, né? Então, assim, faz 5 anos que eu não tenho rede social, né? Tenho trabalho com LinkedIn. É verdade, Zero, não vai ter collabs, cortes do Flávio, viu? Quem quiser me achar, eu tenho o LinkedIn, Flávio Neves, tenho o YouTube. Ah, né? Não, eu ia comentar, acho que não, que eu tô equivocada aqui. Dormir melhor, me alimentar melhor, fazer atividade física, né? Então, tudo isso eu tenho, assim, o hábito da leitura, né? E várias coisas na minha vida eu mudei. Por exemplo, eu normalmente vou trabalhar de bicicleta, que quem anda de bicicleta é mais feliz, quem mora perto do trabalho é mais feliz. Então, tem várias pesquisas que eu estudo, eu falo, vou aplicar na minha vida. Eu quero uma bicicleta. Então, Flávio, dá uma dica para quem tá em casa, para quem tá assistindo a gente, o que a pessoa pode fazer para se sentir mais feliz ou para ser mais feliz? Não vale a da noite, viu? A gente quer mais uma. Pensar. Reclamar menos. Isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que uma das coisas que eu falo é assim, para a pessoa desenvolver a felicidade, ela aprender a aceitar, a receber elogios. Acho que você que está aí me vendo, acho assim, faça esse treino. Ou seja, uma pessoa te elogiou, não justifica. Ou seja, agradece. A pessoa falou, nossa, cabelo bonito seu. A pessoa fala assim, tá oleoso, faz 4 dias que eu não lavo. Ela justifica. A gente falou isso no primeiro episódio. Então, a pessoa falou para você assim, nossa, que tênis bonito. Não fala assim, não, esse é velhinho, esse faz tempo que eu comprei. É novo para a pessoa que está vendo. Então, se uma pessoa está te elogiando, ela está falando para você aquilo que funciona bem, aquilo que você é bom e o principal, aquilo que você pode ganhar dinheiro. Então as pessoas ao longo da minha vida falam para mim, você fala bem, você é tranquilo, você podia ser um excelente palestrante, você tem cara de professor. Eu acho natural, eu falo do jeito que eu falo, eu sou do jeito que eu sou, mas se você passa a acreditar no elogio das pessoas, você pode desenvolver as suas forças e a partir daí ser feliz e melhorar, né? Bem-estar e riqueza. Uau! Uau!
maravilhoso, amei. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, mas já acabou? Nossa! Só hoje, Flávio. Olha, quem quiser a parte 2, Isso, eu ia falar deixa aí exatamente nos isso. comentários, que eu venho. Então- Tá feito o convite, as portas estão abertas, inclusive. Vamos pensar em mais conteúdo, porque é um tema que todas as pessoas, né, tem que se desenvolver, tem que olhar se você tem o conteúdo para trazer, para ensinar. Uhum. É um momento com você, né? Claro que a pessoa pode te procurar também Sim. para alavancar, para aumentar, potencializar esse conhecimento. Mas fica aí as portas abertas para você voltar. Você dá mentoria também? Sim, eu dou a mentoria. Hoje minha mentoria, ela tá até com 50% de desconto nesse mês de novembro. São 10 encontros, tá? Pode ser presencial ou à distância. Olha É que treinamento legal. de Individual. inteligência individual. Esse é individual. Que legal. E você não tem rede social? Então a gente fala com você como? Eu tenho o LinkedIn, Flávio Neves. É o meu LinkedIn. Me chama lá no LinkedIn, né? E Ou pode coloca entrar em aqui no contato vídeo comigo. também alguma coisa. Isso, Flávio pode vai entrar em olhando. contato Deixa nos comigo. comentários. Sim. A gente passa. Não sei se você tem telefone, Tem WhatsApp, se você quiser WhatsApp, deixar. o WhatsApp eu tenho. E Quer aí passar? Pode passar. Meu WhatsApp é 17 98136 6296. Então pode me chamar. Flávio, adoramos. Muito, muito, muito Que obrigada, bom, viu? que bom. Foi um episódio feliz. Foi, verdade, Fiquei muito feliz de participar. Obrigada por Parabéns. dispor aí do seu tempo, vir se dedicar aqui conosco, trazer esse conteúdo para os nossos seguidores, para o pessoal que nos acompanha. Obrigada. Muito obrigado. E até um próximo episódio, viu? Vou vir com muito prazer. E pra gente finalizar, você me corrige se eu estiver errada. Hum. Ele disse durante o episódio: tenha valores nobres e viva por eles. Ai, que coisa linda. Lindo, obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, Flávio. Tchau, até Tchau. mais.